A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva. Obrigado por você estar conectado com foco na lição. A quem ainda não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo, abençoe outras pessoas com essas reflexões bíblicas. Acesse aí o link fixo nos comentários na descrição do vídeo e adquira o e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, influências que interferem na construção da personalidade e do conhecimento. Vai ser bênção de Deus para a sua vida. Hoje o foco é a lição de número 11, Deus apresenta salvação ao cristão. O texto áureo está em Esté, capítulo 8, versículo 16, que diz: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Como verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele afirma que o Senhor Deus está atento ao seu povo nessa terra para cuidar e também para guardar. O texto de referência é Esté, capítulo 8, versículos 1, 2, 7 e também o versículo 8. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esté à casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado que ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã e o deu a Mardoqueu. E Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã. Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esté a casa de Ramã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem parecer aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. A história narrada no livro de Esté comprova de forma resumida que Deus sempre age para abençoar seu povo. Em Esté há menção de 2 decretos irrevogáveis. O primeiro é um decreto de extermínio sem direito à legítima defesa. O segundo é um decreto dando liberdade à legítima defesa por quem fosse atacado e tivesse o risco de ser exterminado. Em Gênesis capítulo 3, em consequência da desobediência de Adão e Eva quanto às orientações de Deus, o pecado entrou no mundo humano e Deus, de forma irrevogável, lançou fora do jardim do Éden e, consequentemente, lançou fora da sua comunhão o ser humano. Esse decreto divino irrevogável deixou o ser humano sem nenhum recurso para lutar em sua legítima defesa espiritual. E caso Deus não providenciasse algo novo, seria uma situação de extermínio da raça humana, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Foi então que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus anunciou as boas novas do novo decreto, também irrevogável, dando condições do ser humano lutar para ter sobrevida espiritual e, por fim, estar sob os cuidados de Deus na eternidade. O segundo decreto não anulou o primeiro, no entanto, inibiu o poder de ação do inimigo, fez reviver a esperança das pessoas que depositavam em Deus a sua confiança, e quem desconsiderasse a amplitude do segundo decreto e desrespeitasse o segundo decreto, seria destruído e as suas riquezas seriam transferidas para o povo de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 a 19, está claro que, dada a condição de extermínio espiritual do ser humano, Deus criou uma solução nova em cumprimento à sua promessa feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E quem aderir ao novo decreto divino de salvação estará livre do decreto de condenação. Mas quem se recusar a aderir ao novo decreto divino, com o direito à legítima defesa espiritual por meio do sangue de Jesus, a Bíblia diz que já está condenado. Ou seja, será destruído, perderá suas riquezas, todos os seus esforços em vida terão sido inúteis. É interessante esse olhar retrospectivo e que encontra respaldo no contexto geral das Escrituras nos 2 testamentos, pois amplia a percepção de que a ação de Deus em apresentar a salvação aos seus servos e às suas servas nunca foi um ato isolado de Deus em um caso específico, mas a concretização do projeto divino elaborado por Deus na eternidade e que será levado a cabo de forma plena para alcançar todas as pessoas que se posicionarem na condição de seu povo, ao seu lado, e que espera pelo seu socorro, pelo seu livramento em tempo oportuno. A bondade de Deus ela é iminente, ela ocorre imediatamente no momento em que os servos e servas do Senhor precisam. Ela nunca vem tardiamente ou de forma antecipada.
mesmo porque existem ações que cada pessoa deva tomar como um ato pessoal de se lançar sob os cuidados de Deus ou de tentar resolver as situações adversas de outra forma ou por outros meios alheios à vontade de Deus. Deus, ele respeita os limites humanos, suas habilidades, suas decisões pessoais, como também respeita a decisão humana de dependência dele e age de forma sobrenatural para prover salvação àqueles que se colocam na dependência dele. Toda a ação divina reflete seu imensurável amor pelo ser humano, representado por seu empenho em preservar o seu próprio nome. Deus um dia empenhou a sua palavra de que promoveria a salvação ao ser humano, e deixar de cumprir o que prometeu seria desonrar o seu próprio nome. Por isso ele diz: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eu os poupei por amor do meu santo nome. Deus jamais se esquece de suas promessas, nem de suas ações, seja em quais direções forem. Deus jamais se esquece das pessoas que, de forma resiliente, se põem a servi-lo e a confiar nele por meio de ações pautadas dentro da vontade de Deus, expressa nas Escrituras Sagradas. Como também Deus jamais esquece das pessoas que afrontam a sua santidade, a sua capacidade de agir e reagir em benefício dos seus servos e suas servas na terra. O rei Assuero deixou escapar e não recompensou Mardoqueu por sua ação em denunciar a conspiração para matar o rei. Deus não se esqueceu e levou o rei Assuero a recordar o fato e se inquietar para reparar o seu erro inicial. Mas o detalhe que me chama a atenção quanto a isso é que Mardoqueu ele não reivindicou nada nesse sentido quando ele conversou com Esté sobre o iminente extermínio dos judeus. Mardoqueu ele preferiu deixar esse depósito diante de Deus, pois ele sabia que as recompensas por ações de lealdade e atitude de coragem em situações adversas que não são recebidas dos homens ou diante dos homens na terra são depósitos celestes que promovem recompensas divinas e que Deus nunca se esquece de cada detalhe. Tanto as boas ações de Mardoqueu quanto as más ações de Ramã não foram esquecidas por Deus. E Esté capítulo 6, versículo 1 diz que naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Diante desse texto, o escritor Charles Swindoll, ele ressalta que no último momento Deus entrou em ação e fez o inesperado para fazer justiça a Mardoqueu e deixar já registrado que ele estava provendo salvação ao seu povo. Tanto é que diante dos acontecimentos, Zeres, esposa de Ramã, e seus sábios proferiram o único ato profético do livro de Esté, dizendo: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, certamente cairás perante ele. Somente um Deus todo-poderoso, ele pode agir de forma tão perfeita e surpreendente. E ainda hoje as pessoas podem experimentar os seus cuidados a exemplo de Mardoqueu. Basta que elas empreendam ações idênticas às ações de Mardoqueu. Mardoqueu, de forma resiliente, ele agiu pela fé, se lançou aos cuidados do Senhor, se manteve na dependência de Deus em jejum e oração, se apropriou pela fé das promessas de Deus para o seu povo, não deixou que nada roubasse o seu foco, nem mesmo as honrarias recebidas. Logo após ter sido honrado pelo rei, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, onde estava antes, para aguardar o livramento divino. Lembre-se, atitudes diferentes, resultados diferentes. Atitudes idênticas, resultados idênticos. Ou seja, suas atitudes é quem determina se você vai ou não se beneficiar das ações do Deus Todo-Poderoso, assim como Mardoqueu se beneficiou. O Salmo de número 125, verso 1 diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os deterministas dizem que o que tem que acontecer, vai acontecer independentemente de quaisquer coisas. Mas o contexto geral das Escrituras ressalta a necessidade da parceria entre o ser humano e Deus. A garantia da estabilidade permanente é o Senhor, mas o ser humano precisa confiar nele. E caso deixe de confiar no Senhor, o ser humano ele pode postergar o desfrute da bênção de Deus ou até mesmo perdê-la. A lealdade ao Senhor traz recompensas positivas.
Lealdade e fidelidade gera prosperidade. A conduta leal de Mardoqueu a Deus e também ao rei Assuero gerou méritos em Mardoqueu para que ele recebesse o anel real que antes havia sido dado a Ramã. Mardoqueu já havia demonstrado com as suas atitudes que ele era leal, fiel ao Deus que ele servia, que ele era digno de toda confiança, que ele não colocaria o rei em situação constrangedora e que ele empreenderia ações em benefício do rei e também do império. Já as ações de Ramã também já haviam demonstrado que ele era uma pessoa injusta, que para se auto-beneficiar, ele não se importava em colocar o rei em situação constrangedora. Tanto é que em Esté, capítulo 6, versículo 6, Ramã, ele teve a pretensão de usar as roupas do rei, o seu anel, a sua coroa, de montar o cavalo que somente o rei montava e de ser aclamado diante dos súdios do Império Persa. Algo parecido com o que ocorreu quando Lúcifer se rebelou contra Deus nos céus. Vale frisar que a lealdade, a fidelidade a determinadas pessoas não garante lealdade a Deus nem às pessoas em geral. Mas uma pessoa que é fiel, que é leal a Deus, ela jamais se comporta de forma desleal, infiel às pessoas, independentemente de quem elas sejam. A única exceção é se a lealdade a uma determinada pessoa afetar a lealdade a Deus. Jesus, falando aos seus discípulos, ele deixou a importante orientação em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A contrapartida divina quanto à lealdade humana é que a pessoa pode confiar em Jesus, pode contar com ele. A pessoa jamais se decepcionará com ele. Viver com Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, traz crescimento positivo em todas as áreas da vida, de forma sustentável e também permanente. As angústias experimentadas ao longo da vida oprimem e tentam apequenar as pessoas, reduzir o seu campo de atuação e de ação, mas o salmista diz que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Jesus deixou claro no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, o interesse divino em encontrar pessoas justas, fiéis a Ele, que o adorem em espírito e em verdade, para lhes abençoar, como fez com Mardoqueu. Mesmo não estando isento de aflições, de situações aflitivas, os servos e servas do Senhor, eles podem viver o melhor de Deus nessa terra, sem precisar reivindicar honras e glória para si. Ramã, ele buscou honra para si, pois se considerava o único merecedor, mas não buscou a presença de Deus em sua vida. Mardoqueu, ele buscou a presença de Deus em sua vida, e quando a situação parecia irreversível, ele viveu o melhor de Deus para a sua vida. Ramã se esforçou para se autopreservar no topo e perdeu a sua vida. Mardoqueu colocou sua vida nas mãos de Deus e teve a sua vida preservada. O grande desafio é se manter no centro da vontade de Deus, abrindo mão de interesses pessoais que ferem a santidade de Deus. O padrão de vida cristã deve ser diferente do padrão de vida ímpia. Se apropriar das verdades bíblicas e internalizá-las como verdades absolutas é uma necessidade imediata e inadiável, sob pena de a pessoa ser impedida de viver o melhor de Deus nessa terra e de estar na eternidade com o Senhor. Viver o melhor de Deus nessa terra não significa estar isento de problemas e adversidades, que terá todas as alegrias na vida, que vencerá todas as batalhas. Se fosse assim, não precisaria Jesus preparar e levar a igreja para um local melhor ao seu lado na eternidade, em um novo céu, em uma nova terra. Os momentos de maiores adversidades são os que Deus mais promove milagres na vida das pessoas, mais realiza bênção aos seus servos e às suas servas. É nos momentos que os limites humanos, mesmo que potencializados pelo Espírito Santo, se esgotam, que Deus move o sobrenatural. Mardoqueu não podia fazer mais nada na esfera humana, além de persuadir Esté a tomar uma iniciativa no mundo espiritual. Alguém poderia, naquele momento, naquela situação constrangedora do eminente extermínio dos judeus, perguntar a Mardoqueu: onde está o teu Deus? Mas quando os súditos do Império Persas viram Mardoqueu vestido com as vestes reais, com a coroa real na cabeça, com o anel real no dedo, montado no cavalo do rei,
conduzido por Haamã, o seu arqui-inimigo, nas ruas de Suzã, a capital do império, eles tiveram que reconhecer que somente por uma ação divina aquilo podia estar acontecendo diante dos próprios olhos deles. A salvação apresentada por Deus, ela se concretizou para o povo de Deus nas 127 províncias do Império Persa por meio do novo decreto real autorizando a legítima defesa. O selo real no novo decreto distribuído o classificou como irrevogável. Ação semelhante Deus fez por meio dos escritores sagrados para divulgar o decreto da nova aliança, dando direito à humanidade de lutar em legítima defesa espiritual. Quem der a devida importância às boas novas de salvação e se refugiar na legalidade divina irrevogável, constante nas páginas sagradas, terá sobrevida espiritual, verá o inimigo envergonhado e sairá fortalecido na comunhão com o Senhor. Esté capítulo 8, versículo 17 diz que em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muito entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus se tinha caído sobre eles. Não é mera coincidência, mas uma providência divina o que registram as Escrituras. E os anjos lhes diz: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim como ocorreu com Mardoqueu, o mesmo vale para os cristãos que estão à espera de salvação provida por Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E não existe outra força capaz de revigorar o cristão e salvá-lo em meio às lutas e às situações de extremas aflições na vida. Somente o auxílio do poder de Deus pode, e ele só pode ser alcançado por meio da fé resiliente. O que facilita as coisas ao cristão é a ação do Espírito Santo de Deus. Afinal, o cristão ele é templo e habitação do Espírito de Deus. Ele não está longe, ele não está alheio, mas está dentro de cada serva leal ao Senhor e às lideranças instituídas por Deus. Os planos de Deus são perfeitos e irrevogáveis. E isso pode-se dizer tanto do plano de condenação aos infiéis e desleais à vontade de Deus, como do plano divino dando direito ao ser humano lutar em legítima defesa espiritual para ter sobrevida na terra e por fim desfrutar de felicidade plena na eternidade. Haamã tinha todas as condições para rever sua postura injusta e ímpia, mas ele preferiu dar sequência em seus planos cruéis fora da vontade de Deus. A perca da própria vida foi fruto de suas decisões pessoais. Os males que recaíram sobre a família de Haamã também foi fruto do apoio que a família deu a ele para ir contra a vontade de Deus. A transferência dos bens de Haamã a Esté foi em decorrência da promessa de Deus a Abraão em Gênesis capítulo 22, versículo 14, onde ele diz: deveras te abençoarei e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Quem possui a porta de uma cidade, possui a cidade e suas riquezas. É simples assim, mas precisa ser apropriado por meio da fé. O novo e perfeito decreto divino, possibilitando sobrevida física e espiritual, anunciado por Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é explicado pelo apóstolo João em 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte B, que diz: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A justiça de Deus predomina, ainda que de forma invisível, no mundo físico e espiritual dominado pelo ser humano, capaz de tomar decisões pessoais isoladas, cheias de maldades e, por isso, contrárias à vontade de Deus. Ainda que na percepção humana o mal parece que vai prevalecer em determinados momentos, Deus nunca perderá para o inimigo. O detalhe que precisa ser revisto é o pensamento de que a morte física de uma pessoa signifique a sua derrota. Jesus ele disse que quem crer nele, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. E para melhor entendimento dessa afirmação de Jesus, cito Mateus capítulo 22, versículo 32, onde Jesus citou uma fala de Deus Pai no Antigo Testamento dizendo:
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Esses personagens bíblicos, quando Deus pronunciou essa frase, já haviam morrido fisicamente, mas para Deus continuavam vivos e suas orações feitas em vida continuavam surtindo efeito no mundo espiritual. Suas mortes físicas apenas os permitiram ir para um lugar ainda melhor, aguardar a ressurreição dos justos, sem os sofrimentos físicos, psicológicos, familiares, sociais, materiais e sem as perseguições físicas e espirituais. O bispo Abner Ferreira ressalta que o mal nunca prevalecerá sobre o bem, pois Deus, na sua infinita misericórdia, é quem se compadece dos seus servos e de suas servas. Esther e Mardoqueu nos ensinam a evidenciar de forma prática uma vida cristã em meio ao mundo desumano e desigual. A chorar e se compadecer, a ter compaixão, a sentir a dor física, emocional e espiritual das pessoas à nossa volta. A buscar soluções sustentáveis em Deus e no seu poder sobrenatural. A acreditar que Deus transformará a vergonha em honra e a humilhação em exaltação. O bispo Abner Ferreira ele traz uma questão muito importante e que por vezes é ignorada aí no meio cristão. É que o céu é o único lugar onde não haverá pessoas perversas. Em quaisquer outros lugares, inclusive dentro das famílias e também nas igrejas, haverão pessoas que vão tentar prejudicar o ambiente e as pessoas que estejam naquele ambiente. Mas isso não é motivo para as pessoas deixarem de criar raízes e ficarem como folhas secas aí, tocadas pelo vento, indo de um lugar para o outro. Sempre que os bons recuarem, os maus vão prevalecer. A existência de pessoas perversas apenas é um sinal de alerta para a necessidade de que as pessoas boas, tementes a Deus, se posicionem e, na dependência de Deus, torne o ambiente aí saudável e sustentável, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. As guerras, as fomes, a violência, as injustiças, as perseguições e as muitas mortes são frutos da pecaminosidade humana, do afastamento das pessoas da presença e da vontade de Deus. A Igreja de Cristo na Terra deve ser o canal de Deus para melhorar o ambiente, apaziguar as perseguições e promover sobrevida física e espiritual. E além disso, promover a esperança de que um dia Deus liquidará as ações do inimigo e implantará novos céus e nova terra onde habitará a justiça. Deus empenhou a sua palavra e cumpriu a sua promessa aos judeus no Império Persa. Da mesma sorte, ele empenhou a sua palavra e prometeu no livro de Salmo, número 37, verso 11, que os mansos eles herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Alguém pode perguntar: que terra? Que ambiente é esse que os mansos, os servos e servas do Senhor vão herdar? O apóstolo Paulo responde em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E o apóstolo João ele completa em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Retomo aqui e reforço. Deus ele empenhou a sua palavra. Ele vai cumprir o que prometeu. Cada cristão que está sendo provado, está preservando a sua fé intacta, fique certo de que Deus te honrará, pois Deus conhece seu modo cristão aí de viver de maneira autêntica. Deus ele tem prazer de proporcionar alegria ao seu servo e às suas servas, portanto, no que depender de Deus, ninguém vai roubar ou te privar de grandes alegrias para que você possa exaltar ao Senhor ainda mais e com maior força. Não desista, pois Jesus não desistiu de você. Ele se submeteu à cruz e lutou no mundo espiritual para te dar sobrevida física e espiritual e para te dar também armas espirituais para você lutar em legítima defesa contra as hostes espirituais da maldade na região celestial. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, que a vitória ela está a caminho. Que Deus em Cristo continue te abençoando, te fazendo prosperar. Até o próximo encontro com o Foco na Lição. Prossiga na paz do Senhor.